Me chamo Josiele Ferreira, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de Pernambuco e hoje estou aqui para falar um pouco sobre a contextualização histórica e a aplicabilidade da terapia floral de Bach em tempos de pandemia. Bem, a terapia floral foi uma terapia desenvolvida há muitos anos atrás por um médico chamado Eduardo Bach, né, Dr. Eduardo Bach. E este médico ele usava apenas as flores das plantas e árvores para desenvolver o seu sistema de tratamento. Bem, ele fez essa descoberta revolucionária através de uma íntima observação dos indivíduos. Ele era uma pessoa muito observadora. E aí ele começou a perceber que não era a doença que precisava ser tratada, mas o estado de humor e as características da personalidade do paciente. Bem, lá na Inglaterra, né, nessa região de Vernon, ele tinha a sua casa, que hoje é, né, que atualmente é o Instituto Bach, né, conhecido mundialmente, também chamado de Bach Center, em Monte Vernon. E este centro, né, de pesquisa de Eduardo Bach, ele foi dado seguimento após sua morte por seus amigos e por pessoas que trabalhavam com ele nessas pesquisas. E esse centro ele participa ativamente no aconselhamento e educação. E até hoje continua a preparar essas tinturas mães que é comercializado mundialmente. E após a sua morte, houve-se essa preocupação em manter as tradições de Dr. Bach e essa questão dos princípios de pureza, da simplicidade e integridade nessas preparações. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a questão dos pensamentos de Eduardo Bach. Porque para se criar um sistema de tratamento, e principalmente se tratando de um sistema natural, tem que ter essa questão da base teórica, né? Tem que ser essa questão do pensamento, do que motivou aquela pessoa a fazer essa brilhante descoberta, né? Ter esse insight de ter essa observação e fazer essas pesquisas. E aí, doutor Bach, ele começou a observar que o mesmo tratamento, ele era médico, né? Então anteriormente ele trabalhou nessa questão do desenvolvimento de vacinas, enfim, e ele teve muito sucesso também em relação a isso. Ele utilizava bactérias e aí ele começou a perceber que tinha algo por trás do adoecimento dos pacientes e que a medicina em si, né, a alopática, ela não era capaz de suprir todas essas necessidades. Então, foi através dessas observações que ele começou a perceber que o mesmo tratamento não curava a mesma doença e que cada tipo, ou seja, cada pessoa, ela reagiria de uma forma particular à doença. E também ele observou que a personalidade e as atitudes das pessoas, elas afetam o seu estado de saúde e também que o bem-estar emocional é, é para a boa saúde geral. Ou seja, se você tem um bom estado emocional, você vai ter uma boa saúde geral. Então, essa foi a questão dos pensamentos que deu esse embasamento para ele seguir em busca de novos meios terapêuticos. E aí, qual era o objetivo de Dr. Bach? O objetivo dele era desenvolver, por meio de uma medicina natural, algo que proporcionasse tratamento para a saúde emocional e espiritual. E como foi que ele desenvolveu? Ele assimilou o estado de espírito positivo das flores, permitindo-nos redescobrir o lado positivo de nós mesmos. Então, o que é que acontece? Nesse sistema dele tem o lado negativo, ou seja, nós temos a nossa personalidade e temos também a nossa energia, né? Até porque se trata de uma técnica vibracional, então a gente tem essa questão negativa. E aí as flores, nesse poder, essa energia das flores, ela faz com que a gente transforme esse lado negativo em um lado positivo. E como resultado, ele desenvolveu esse sistema com 38 essências florais que os estudos deles ficou nessa época de 1918 a 1935. E aí ele desenvolveu essas 38 essências florais e desenvolveu também o Resp Remedy, que é também chamado de floral emergencial, que a gente vai discutir um pouco mais adiante. Bem, falando do sistema floral Bach, a gente percebe que aqui eu trouxe uma imagem ilustrando as 38 flores, e aí, como a gente percebe, né, cada flor tem essa questão particular. E uma coisa interessante é que existem as 7 personalidades, que também eu vou mencionar um pouco,
E existe assim um floral para cada pessoa, existe um floral para cada personalidade da gente. E esses 38 florais, eles cobrem todos os aspectos da natureza humana. E assim, todos os estados de espíritos negativos que estão ali subjacentes à doença. Então, é muito interessante. E aí, esse sistema BA, como eu mencionei, ele foi dividido em 7 classes, ou também chamados 7 grupos. Que grupos são esses? Grupo para o medo, para a incerteza, para a falta de interesse no presente, para a solidão, para a hipersensibilidade a influências ou ideias, ou seja, aquelas pessoas que se deixam muito levar pela opinião dos outros, que às vezes têm uma opinião própria. Por exemplo, digamos que a pessoa está determinada a fazer uma determinada coisa. Aí, se chegar alguém, qualquer outra pessoa que às vezes nem tem influência na vida dela, assim, né, de ter uma rede de apoio e tudo mais, ela vai lá e deixa de fazer aquilo que ela desejava para agradar as outras pessoas. Então, isso a gente chama de hipersensibilidade a influências ou ideias. E aí a gente tem um grupo também do desespero ou desânimo e do excesso de preocupação com os outros. Então, para cada um desses grupos, a gente tem as flores que correspondem, e cada uma dessas flores, ela tem uma personalidade, ela tem uma característica particular e peculiar. E aí, a gente falando ainda dessa questão do sistema BA, a gente tem o RESP, né, que foi o floral emergencial que ele desenvolveu. Então, inicialmente, esse RESP ele era composto por 3 flores. E mais tarde, né, mais adiante, ao desenvolver as pesquisas e formar esse composto de 38 flores do sistema, ele acrescentou mais e formou esse total de 5 flores para o floral emergencial. Bem, esse floral emergencial, ele é sempre utilizado, né, junto com com as outras flores do tratamento. Normalmente a gente faz um buquê, que a gente chama de um total de 6 flores. Então, 5 são flores daquelas 38 do sistema, e esse outro que foi a única combinação que o Dr. Bach fez, foi esse daqui, que é o Respin Remedy, que é o floral emergencial. Então, os demais, eles são, cada essência, cada frasquinho, que a gente chama de estoque, esses frascos, então, eles têm uma essência única. O único frasco que contém uma combinação que foi proposital, que foi estudada e embasada na questão das pesquisas dele, foi esse o Respin Remedy. E aí, esse Respin Remedy, ele é composto de um total de 5 flores, como eu já havia mencionado, e são elas: Rock Rose, Impatiens, Cherry Plum, Stauff Bradley e Clematis. E aí a Rock Rose, né, falando um pouco sobre as características de cada uma, a Rock Rose, ela promove, né, o lado positivo dela, ela vai promover coragem, né, da vida para a pessoa enfrentar momentos difíceis. E também ela age nessa questão dos sangramentos. O Impatientes, ele participa, ele atua promovendo paciência, calma, e ele também promove essa questão do relaxamento até chegar um socorro. Então, assim, ele é muito esse floral, o RESP, ele é muito indicado para situações de emergência, né, para situações que acontecem trauma, acidentes, ou então, por exemplo, você tem uma entrevista de emprego, você tem uma prova, algo assim que deixe você tenso, que deixe você nervoso. Então, ele é uma indicação, assim, fantástica para essas situações. E aí a gente tem um Cherry Plum, que ele faz com que a gente tenha lucidez nos momentos difíceis. Então, você sabe que está acontecendo determinada situação na sua vida, você é ciente de que aquilo está acontecendo, só que através do uso desses florais, a gente consegue meio que colocar como se fosse uma parede, né, invisível, né, claro, isso é de forma ilustrativa, que nos faz enxergar o que está acontecendo ali do outro lado, mas isso evita que a gente sofra, né, evita que a gente sofra e se desespere. Então, faz com que a gente tenha mais lucidez, mais clareza de tudo que está acontecendo e consiga tomar atitudes e decisões corretas. E aí a gente tem a questão do Star of Battling, que ele atua na cicatrização de choques, né? Ele coloca uma cicatrização por quê? Essa questão dos choques, dos traumas, tanto físicos como emocionais, eles formam como se fossem feridas na nossa alma. E aí, quando a gente não trata essas feridas do espírito, né, digamos assim, da nossa alma, isso vai aumentando, ao ponto da doença, do problema emocional se transformar em um problema físico, né? Que isso é algo que é bastante comum nos dias atuais, né? Como, por exemplo, quando a gente fala principalmente transtornos de ansiedade, é algo que a gente vê assim que é bem impactante, né? A gente vê essa questão do emocional agindo fortemente
na questão física, né? A questão da taquicardia, né? Que é a aceleração dos batimentos cardíacos, a questão de ruborização, né? Aquela vermelhidão no rosto, né? De face, dentre outras situações. E a gente tem a questão do clímax também, que é o último desse buquê do Rescue, que ele é utilizado, ele é indicado para estarmos acordados e presentes para ajudar na recuperação. Então, assim, é fantástico. E ainda falando do RESP, né, como eu havia mencionado, o RESP foi a única combinação que o Dr. Bach criou e ele possui 3 indicações básicas, mas assim, de praxe, falou em RESP, a gente já pensa em situações de emergência para tirar a pessoa do sofrimento ali eminente. Então, primeiro ponto de indicação, sofrimentos agudos e emergências. Segundo ponto, sofrimentos antecipatórios. Então, por exemplo, se eu sou aquela pessoa que morro de véspera, que nem diz a história, então é excelente esse floral, né? Esse resp. Por quê? Ele serve para todas as situações que façam que você tenha esse sofrimento antecipado. Como, por exemplo, você vai fazer um exame, né? Digamos que você tem algum. Tá, o médico, digamos, você passa por um profissional da saúde e está desconfiando que você está com um determinado problema e ele vai fazer alguns exames de imagem para ver se, um exemplo, se é algo benigno, se é maligno, enfim. E aí você fica naquela apreensão, naquela tensão. Então, esse floral, ele faz com que você tenha essa calma, ele minimiza essa questão do seu sofrimento. Tanto para a questão antes de exames, para a questão de tratamentos, é muito utilizada essa questão de quimioterapia, radioterapia também, muito indicada. Em questão da obstetrícia também, essa questão de parto e tudo mais. Entrevistas, entre outras situações. Então, assim, ele pode ser aplicado em várias situações da vida da gente. Então, por exemplo, se você tem filho e a criança tem medo de dormir sozinha, a criança tem medo de escuro. Então, assim, a gente tem para tudo, né? Tem floral para tudo. E é excelente esse rescue. E aí serve também para sofrimentos crônicos, porque, por exemplo, um exemplo de um caso de violência doméstica, por exemplo. Então, a pessoa teve aquela vida ali toda de sofrimento. Então, a pessoa tem aquele trauma, tem aquele enrijecimento, né? Que a gente, é bem claro que a gente percebe, quando a gente é terapeuta, a gente tem essa percepção assim mais aguçada. Então, o floral ele vai fazendo com que a pessoa se liberte, né? Com que a pessoa seja menos rígida em relação a isso e vai melhorando seu estado de espírito e, consequentemente, proporcionando o lado positivo das suas energias, das suas personalidades. E aí, o que é que a gente alcança com o uso dessa terapia? Isso de forma muito resumida, tá certo? Então, ela vai promover o equilíbrio do corpo, a famosa homeostase. Então, quando a gente tem esse equilíbrio do corpo, a gente consegue discernir e resolver também outras coisas. E evitar a questão do adoecimento. E ela também auxilia em outros tratamentos, como, por exemplo, o tratamento alopático. O que é o tratamento alopático? Para quem não é da área, o tratamento alopático é o tratamento convencional, da medicina convencional que a gente é acostumado, os remédios de forma geral, tá certo? Então, aí o floral, ele pode auxiliar nos tratamentos alopáticos, nos tratamentos psiquiátricos, ou seja, para pacientes que têm transtornos psiquiátricos dos tipos que você imaginar, a questão da homeopatia ou qualquer outra terapia complementar. Então, a questão de quimioterapia, radioterapia, enfim, qualquer tratamento que o paciente faça, o floral ele vai estar auxiliando, vai estar promovendo uma melhor eficácia desses tratamentos. E aí a gente traz algumas informações relevantes sobre os florais, que os florais eles não criam dependência e eles não possuem nenhum tipo de contraindicação, ou seja, qualquer pessoa pode utilizar, de criança a idoso, tá certo? E aí, a gente, quando traz a terapia floral para o Brasil, inicialmente a gente, as práticas, né, de uma forma geral, porque a terapia floral ela faz parte do rol das práticas integrativas. E aí, essas práticas integrativas, elas foram, né, implementadas, foram institucionalizadas, digamos assim, aqui no Brasil, através da política, né, Política Nacional de Práticas Integrativas, lá no ano de 2006. Só que, inicialmente, no ano de 2006, foram elencadas um total só de 6 práticas. E aí, com o passar dos anos, foram se agregando novas terapias, tá certo? Para essa questão das práticas. Só o que é que acontece? A gente tem hoje um total de 29 práticas aqui no país, né, dessa política, que é pelo SUS. E que essas práticas, só que existe uma série de práticas além dessas, né? E essas práticas, elas são reconhecidas e são recomendadas o seu uso pela Organização Mundial de Saúde.
Assim, no Brasil temos esse total de 29, mas aí fica a critério de cada estado, de cada município, é ampliar essa oferta dessas terapias, né? De uma forma geral, a gente tem a questão da acupuntura, ventosa, a gente tem constelação familiar, reiki, aromaterapia, enfim, a gente tem uma série de práticas que a gente pode estar implementando. E quando a gente fala do floral, a terapia floral, ela foi incluída na PNPIC, né, que é essa política de PIX no Brasil, no ano de 2018. E aí foi através dessa portaria de número 702, de 21 de março de 2018. E aí, ainda falando de floral no Brasil, é importante a gente salientar que, devido a esse contexto de pandemia, houve-se uma preocupação muito grande em se buscar meios terapêuticos que pudessem trazer essa questão da calma, da tranquilização, enfim, principalmente a questão dos profissionais. E com isso, a Fiocruz, ela fez esse material através do Observa Pix, né, que é um site, enfim, uma plataforma que a gente, inclusive, deixa como recomendação para caso interesse a vocês, para que possa fazer essa observação, a leitura, enfim, lá tem uma série de materiais relacionados às PICs no Brasil, relacionados à questão da Covid. Então, especificamente, a gente tem esse material aqui, que foi publicado, e que ele fala do cuidado integral na Covid, terapia floral, equilíbrio para as emoções em tempos de pandemia. Então, nessa época de pandemia, houve muito essa questão do afloramento, né, do reconhecimento da necessidade do uso de terapias alternativas ou complementares para estar auxiliando nessa questão do processo de saúde e doença. E aí a gente tem a questão aqui da plataforma, né, de especial COVID-19 PIX, para manter essa questão do cuidado integral. E falando de floral em tempos de pandemia, o floral, ele busca, né, em tempo de pandemia, através dessa questão do PNP, do Observa Pix, o propósito de criar essa plataforma e usar o floral foi justamente para diminuir o sofrimento da população em geral e, em particular, dos profissionais de saúde que estão no enfrentamento dessa pandemia. E as pessoas deprimidas, né, se observou que as pessoas deprimidas têm o seu potencial, ou seja, têm o seu sistema imunológico enfraquecido. Ou seja, se eu estou deprimido, se eu estou triste, consequentemente, meu sistema imunológico ele cai, a potência diminui e, consequentemente, eu me torno mais susceptível para adoecer. E aí os florais, eles podem contribuir para amenizar esse movimento que a gente vive de dor, de sofrimento, né? Que muita gente perdeu seus familiares, muita gente perdeu seu emprego, muita gente atrasou os seus sonhos. E isso vai atuar na mudança, na modelação dos pensamentos e dos sentimentos, harmonizando, ou seja, equilibrando eles. E aí, é na mente que se acumulam os pensamentos negativos, que, por sua vez, provocam uma variedade de emoções desequilibradas, como, por exemplo, a ansiedade, o medo, a tristeza, as fobias, as depressões, a raiva, o sentimento de culpa, a baixa autoestima, dentre outros. Então, tem uma série de sentimentos negativos que podem se acumular em nosso corpo e que o floral ele busca converter em coisas positivas. Quando o sentimento ele não é expresso, quer seja pela palavra ou pelo choro, ele acaba concentrando-se no corpo, tornando-se única via para expressar essas dores e sofrimentos, né? Essas dores e conflitos. Então, aquela pessoa que tem raiva, um exemplo, ou uma tristeza e reprime aquela tristeza, com o passar do tempo, aquilo vai se tornar um problema físico. E isso é algo que é bem comum da gente ver em nossa sociedade. A dor sentida na alma, ela tem expressão direta no corpo físico. E aí, quando a gente fala do ser humano, a gente é um ser único, a gente é um ser global, e aí a gente não tem como dissociar a mente do corpo. Então, a gente precisa ter essa visão integral do indivíduo. E a essência floral, ela vai poder atuar na prevenção, no tratamento, ela também vai auxiliar na recuperação, enfim, na manutenção do equilíbrio emocional e psicológico de qualquer pessoa. E ela age favorecendo e possibilitando a restauração da paz, né? Que a paz as pessoas têm um conceito equivocado de paz, né? Porque o que é paz? Paz é a gente estar no meio de uma situação conflitante e a gente não se deixar contaminar. É você estar ali tranquilo, centrado e ciente do que você deve ou não fazer. Então, paz é isso.
tá certo? Tem essa questão da harmonia e do equilíbrio do ser humano. E aí eu trago como recomendação para leitura algumas obras de Dr. Bach, né, que é o primeiro livro que ele desenvolveu, que foi Cura Teatro mesmo. E aí ele fala dessa questão da doença física, né, que resulta dessa questão do conflito com os nossos desígnios espirituais. Deixo também como recomendações Remédios Florais do Dr. Bach. E tem esse outro também, que é um passo a passo, né, guia completo para a. E muito obrigada.